Sem sombra de dúvidas, hoje eu tô aqui com a maior e mais pesada caixa que eu já comprei pelo AliExpress. Galera, eu peguei a Tribit Stormbox Blast. Espera aí que vou ter que apoiar aqui porque a caixa realmente é muito pesada. Pessoal, o que acontece? Essa daqui é uma caixa de som de altíssimo nível que possui woofers, tweeters, é uma concorrente direta de modelos bem mais caros da JBL e eu já te adianto, essa caixa de som aqui tem um valorzinho bem salgado, mas a questão é a seguinte, será que vale a pena tu investir o seu dinheiro em uma caixa de som importada? A primeira coisa que tu vai me perguntar é em relação à taxa e logo de cara a gente já tem uma informação muito boa. Esse modelo aqui possui estoque nacional, então tu compra no AliExpress e vai receber ela sendo enviada diretamente aqui do Brasil. Mas a questão é o seguinte, será que só isso é suficiente para tu investir o teu suado dinheiro nesse modelo aqui, ao invés de comprar uma JBL mais cara? A gente vai fazer o unboxing, vamos testar essa caixa em diversas condições, diversas situações, para ver se vale a pena tu investir o seu suado dinheiro nessa monstruosidade aqui. Foi bem difícil encontrar um ângulo maneiro pra gravar esse unboxing pra vocês. Acho que assim vai dar pra gente enxergar de boa. E eu já vou começar passando o canivete aqui na lateral, porque a caixa abre nesse formato aqui mesmo, com a logo da Tribit pra cima. Nessa parte aqui de cima da caixa, a gente tem primeiro essa proteção. Agora sim, vem a caixa propriamente do produto. Agora vocês podem ver direitinho a caixa da nossa Stormbox Blast. E olha que coisa linda, galera. Vamos abrir desse lado, obviamente. Não sei se a câmera tá pegando, mas a caixa tá lacrada. Vou passar o canivete aqui assim, né, com muito cuidado para não rasgar a caixa. Essa parte aqui, ó, também já foi. Agora sim, ó, a caixa tá pronta pra gente abrir, só que pelo que eu tô vendo, aqui a gente também precisa soltar, não precisa? Ah, não, até que não. Logo de cara tem uma mensagem aqui, ó, agradecendo por nós termos escolhido a Tribit. E galera, olha só isso daqui. Uma caixinha com alguns acessórios. No caso, a gente tem uma tomada para ligar a caixa à energia. Um pequeno manual do usuário. Mentira, não é pequeno não, parece um livrinho, ó, bem grosso mesmo. E agora sim, galera, vamos tirar a monstruosidade. Nossa, ela é muito pesada, realmente, pessoal. Não tem como. Olha, essa daqui é a nossa Stormbox Blast. Basicamente esse é o conteúdo da caixa. Agora a gente pode mudar o ângulo aqui um pouquinho para tirar o plástico de proteção. E essa daqui é a monstra, galera. Olha o tamanho dessa caixa de som. Vamos dar uma olhada bem de perto no acabamento. Ó, vocês estão vendo ali a logo da Tribit. Nas laterais nós temos alguns LEDs aqui assim. Mesma coisa desse lado também. A alça para transporte também tem a logo da marca, né, que é a Tribit. Temos um painel aqui com o botão de ligar. Vamos ver se ela veio com bateria. Veio com bateria, já ligou e nós já temos os LEDs aparecendo aí assim. Aqui a gente pode fazer os ajustes dos LEDs, né? Então, apertando aqui assim, eu consigo alterar eles, mas obviamente eu tenho que estar com a caixa pareada com o celular para fazer essas alterações. E aqui nós temos o botão XBASS. Confesso que gostei do acabamento. Vamos ver o que a gente tem aqui na parte de trás, ó. Tá o selo Stormbox Blast. Temos aqui a entrada para alimentação dela, para tu carregar a caixa e tudo mais. Também temos uma saída de 5 volts, 1 ampere, ou seja, se você quiser conectar alguma coisa aqui via Type-C, você pode. Temos que fazer alguns testes para ver se só serve para tu carregar um dispositivo ou em algum outro aparelho através da entrada Type-C. A gente vai fazer esse teste. E por último temos aqui a entrada auxiliar. Rapaziada, o que acontece? Eu gravei esse unboxing para vocês há muito tempo. A prova disso é que vocês viram que o nosso estúdio estava completamente diferente. Mas de certa forma isso é bom porque é uma prova, digamos assim, né, de que tem muito tempo que eu estou testando essa caixa de som. E assim, galera, eu não vou mentir. Eu testei ela em todas as condições possíveis. E esse é o tipo de produto que quanto mais eu testo, mais eu me apaixono. Cara, não é brincadeira quando eu digo que eu estou apaixonado por essa caixa de som pesadona aqui assim. O negócio é o seguinte, a Tribit Stormbox Blast é uma caixa de som cara, mas ela é uma caixa de som que vale cada centavo. E eu vou te contar agora a minha experiência de uso em diferentes situações, em diferentes locais, ambientes abertos e ambientes fechados. E assim, já adianto que em todos eles a caixa se saiu extremamente bem. Vamos começar falando um pouquinho do acabamento dela. A gente tem aqui uma caixa de som construída em plástico preto em todo o seu corpo. Ela tem 4 pezinhos na parte de baixo
emborrachados, isso é muito importante para que você não tenha aquela reverberação, aquele efeito estranho, quando você coloca a caixa em uma superfície diferente. Por exemplo, às vezes você pega uma caixa de som e coloca em cima de uma mesa de plástico e a caixa de som fica tremendo a mesa, dá um som estranho, fica um pouco incômodo e ela pode até cair no chão. Isso não acontece com essa caixa, mesmo ela sendo muito potente, mesmo se você utilizar ela com volume máximo, porque esses pezinhos ajudam bastante. O painel dela é simples e fácil de utilizar, ela vem equipada com o Bluetooth na versão 5.3, permite que você conecte de forma simultânea em até 2 dispositivos, ou seja, tu pode pegar o teu smartphone e parear a caixa de som. Aí se você apertar o botão de Bluetooth mais uma vez, ele vai ficar piscando, vai continuar conectado ao teu celular, só que aí você pode conectar a um segundo aparelho. E é um funcionamento quase que imediato, tipo, se você pausar a música no seu celular e 1 segundo depois der play no segundo celular que está pareado, ela já vai reconhecer o sinal que vem e vai começar a reproduzir o conteúdo daquele segundo aparelho. Ela também funciona em modo TWS, então você pode parear outros modelos de caixa da Tribit, pode parear outra Tribit Stormbox Blast para ter um som ainda mais potente, ainda mais alto, e ela vai trabalhar como se fosse estéreo mesmo, tipo, se você parear 2 caixas, uma vai ser o lado esquerdo e a outra vai ser o lado direito. Dá pra tu fazer uma festa absurda se comprar várias caixas dessa daqui assim e fica uma qualidade maravilhosa. Ao lado do botão Bluetooth nós temos outros 3 botões de controle da caixa de som, que são o volume menos, o botão de funções e o volume mais. Aqui vale ressaltar que a caixa de som possui LEDs, como vocês já viram desde o unboxing, e esses LEDs mostram inclusive o nível de volume da caixa. Se você apertar ali o volume menos, o LED vai diminuir, digamos assim, mostrando que você está diminuindo o volume, e o mesmo acontece quando você aumenta o volume da caixa de som. Já esse botão centralizado é multifuncional e ele também tem um funcionamento muito simples. Apertou uma vez, dá play na música, apertou de novo, vai dar pausa na música. Se você apertar 2 vezes, ele vai avançar para a próxima música, e se tu apertar 3 vezes, ele recomeça, né, se a música estiver já no meio, e se você apertar 3 vezes logo que começa uma música, ele vai voltar para a música anterior. Ao lado desses 3 botões, a gente vai ter um botão de LED que permite que você deixe a caixa de som com, digamos que, 3 modos de luzes. Um modo desligado, um modo de LEDs multicoloridos e que vai sempre mostrar várias cores. Aqui tem um ponto que eu sempre valorizo bastante, porque não é um LED aleatório, é um LED que vai operar de acordo com a música que está sendo tocada. Quando a gente mostrar o teste de áudio dessa caixa de som, vocês vão conseguir ver isso bem direitinho, vai dar para reparar que o LED é sincronizado mesmo com o que está tocando. Por último, a gente vai ter o botão X-Bass. O X-Bass é como se fosse uma tecnologia patenteada pela própria Tribit, e é a mesma coisa que você encontra em outras caixas de som, com a função de um botão para encorpar os graves. Só que aqui vale a gente ressaltar que essa caixa de som, ela já possui graves muito bons. Então, quando você ativa esse X-Bass, você vai ter um grave ainda mais encorpado e ainda mais gostoso de ouvir. Na minha humilde opinião, o som fica mais bonito, e desde que eu passei a utilizar essa caixa de som com o X-Bass ativado, eu não consigo desativar, porque assim, a diferença é bem grande e você vê que de fato é uma equalização funcional que muda a forma como a caixa de som vai tocar as músicas ou qualquer coisa que você reproduzir através dela. A gente também tem um painel traseiro que eu já mostrei pra vocês, né, com a entrada auxiliar de 3.5mm, tem um Type-C que eu testei e ele só serve pra você carregar algum dispositivo. Ele vai funcionar como se fosse uma power bank. Mas como power bank, eu não recomendo que você utilize, na verdade só vale a pena utilizar em casos muito urgentes. Por exemplo, tua caixa de som tá com 100% e seu celular tá com 15% de bateria, ele pode descarregar a qualquer momento. Aí tu vai lá e pluga o cabo USB Type-C e carrega um pouquinho o seu smartphone enquanto ouve música na caixa de som. Mas não dá pra ficar usando como power bank o tempo inteiro, porque a bateria da própria caixa vai embora. E por falar em carregar, galera, essa caixa de som promete uma bateria de até 30 horas de duração. Porém, nos meus testes, ela não chegou a 30 horas, chegou próximo disso. Eu tive uma experiência bem legal quando eu tava utilizando essa caixa no clube. A gente acordou cedo, tomou café e eu já liguei a caixa ali pelas 9 da manhã com o volume em 50%. A caixa ficou tocando música sem parar até mais de 10 da noite, mas ela funcionou sempre de 50% pra cima. E quando chegou no fim do dia, né, mais de 12 horas tocando música ali sem parar, ela ainda tinha 40% de bateria. A gente tá falando aqui de uma caixa de som que com os LEDs desligados e com os 50% vai durar as suas 26, 27 horas de bateria sem o menor problema. Mas se você quiser reproduzir música com o volume no máximo, ela vai durar no máximo 10 horas. Claro que depende muito das músicas que você estiver ouvindo. Se você ouvir, por exemplo, músicas com grave muito forte, a tendência é que a caixa gaste mais bateria ou que a bateria dela acabe mais rápido. Se tu deixar os LEDs ligados, isso também vai acontecer. Eu, sinceramente, apesar de achar os LEDs muito bonitos, geralmente utilizo ela com os LEDs desligados
desligado justamente para ter mais bateria. Também vale a gente comentar um pouquinho sobre a parte da portabilidade. Essa é uma caixa de som pesada se você comparar com caixas comuns um pouquinho menores do que ela. Mas pelo que ela entrega, pela potência, e quando você compara com as caixas concorrentes dela, por exemplo, se a gente comparar com uma Boombox 2, ela vai ter um peso legal, vai ter um peso bom até. São 5,5 kg, vale ressaltar que ela possui o selo de proteção IPX7, então ela é resistente à água, mas eu não recomendo que você coloque ela dentro da piscina, por exemplo, porque isso pode dar problema. Mas se você quiser deixar ela, por exemplo, do lado da piscina, mesmo que alguém pular na água e respingar bastante água nela, isso daí não vai dar problema. Além disso, ela é uma caixa grande, como vocês repararam, mas em termos de tamanho especificamente, a gente vai ter 40,5 centímetros de largura, 22,5 centímetros de altura e ela tem 16,3 de profundidade. Mas agora vamos falar daquilo que vocês mais querem saber. Rafinha, e a qualidade dessa caixa de som? Ela é boa mesmo? Rapaziada, sem brincadeira, a Tribit Stormbox Blast é simplesmente a melhor caixa de som que eu já utilizei na minha vida. Assim, eu não sou um mega especialista em caixas de som, mas já testei muitos modelos, e a não ser que, sei lá, eu pegue uma caixa muito mais cara do que ela, que passe aí de 1.800, 2.000 reais, até então ela é a melhor caixa que eu já utilizei, e até mesmo quando a gente compara com caixas muito mais caras, ela ainda assim consegue se sair melhor em diversas situações. A gente está falando aqui de uma caixa de som que possui agudos e médios sensacionais. Eles são bem detalhados, porém ela é uma caixa de som que possui, digamos que naturalmente, um grave um pouquinho mais reforçado. O grave dela é perfeito, ele é aquele grave encorpado, como eu já falei pra vocês. Ela não distorce, mesmo se você colocar o volume em 100%, a experiência com volume em 100 e com volume em 50 é praticamente a mesma em termos de qualidade de som. Você percebe que ela é uma caixa de som muito equilibrada, com um áudio extremamente detalhado, porque afinal de contas ela é uma caixa que possui 2 woofers de 30 watts, 2 tweeters de 15 watts e ela também é equipada com 2 radiadores passivos nesse formato quadrado, um pouquinho diferenciado. Eles ficam ali nas laterais do corpo da caixa de som, e aqui vale a gente ressaltar que quando você compara essa caixa, por exemplo, com a JBL Boombox 2, ela vai utilizar os mesmos woofers da Boombox 2, porém com os tweeters melhores, com uma qualidade de construção superior. Eles são de domo de seda, e assim, eu não tenho uma Boombox 2, mas eu já ouvi música da Boombox 2, e eu confesso que gosto mais do som dessa caixa aqui assim, de forma geral, porém a Boombox 2 ela vai ter os graves um pouquinho superiores. Também vale a gente comentar um pouquinho sobre esse modo X-Bass que a caixa possui, e assim, ele é uma equalização de várias equalizações que estão disponíveis no aplicativo da Tribit. Quando esse modo está ativo, a gente vai ter um grave um pouco mais expandido, é aquele grave bem marcante que, por exemplo, se você estiver ouvindo música na caixa de som em um ambiente fechado, tu vai sentir o ambiente tremer mesmo, eu digo isso por experiência própria. Inclusive eu gosto bastante de utilizar essa caixa de som conectada na minha televisão. Eu costumo conectar ela no meu Fire TV 4K, vale ressaltar que mesmo conectando via Bluetooth, ela não tem nenhum delay, tipo assim, se eu for assistir um filme ou uma série na Netflix, o som não sai atrasado com relação a como os personagens mexem a boca na TV. E aqui eu tenho uma história curiosa. Quando eu fiz isso, uma vez eu fui assistir um trailer no Fire TV, que inclusive era o trailer do último Velozes e Furiosos, que eu até já fui no cinema assistir, filme sensacional inclusive, apesar de ser muito exagerado, como vocês sabem. Eu coloquei o trailer no Fire TV, reproduzindo o áudio aqui na Stormbox Blast, o volume tava em 50 ou 60%, e galera, eu me assustei, porque tipo assim, aquela hora que o Jason Momoa, que você pode conhecer como Aquaman, por exemplo, do universo da DC, ou então Khal Drogo, lá do Game of Thrones, quando ele aperta, acho que é um botão pra poder acionar uma bomba louca lá, tem uma hora que essa bomba cai no chão e faz aquele estrondo bolado. E cara, quando esse som foi reproduzido na Stormbox Blast, as janelas e a porta aqui de casa tremeram muito, tipo, eu fiquei com medo de quebrar. É óbvio que não ia quebrar, né, mas assim, é pra você ter uma ideia de como o grave da caixa de som é muito encorpado. E isso porque o volume não estava em 100%. Se eu colocar o volume em 100%, qualquer gravezinho que aparece já é suficiente pra tremer todo o ambiente. É óbvio que essa experiência não acontece em ambientes externos, é só se você utilizar ela dentro de casa, em um ambiente mais fechado. A única coisa que talvez poderia ser um pouquinho superior
inferior nela é o subgrave. Ela tem um bom nível de subgraves, mas vocês podem ver até pelo gráfico aí na tela que ela é mais equilibrada na parte de graves, médios e agudos. Lembrando, o gráfico ele serve mais para você ter uma referência e comparar com outros dispositivos, tá? Não é uma coisa assim, o gráfico tá bom, a caixa é boa, o gráfico tá desnivelado, a caixa é ruim. É só mesmo uma referência, a parte da experiência que a gente tem com a caixa é muito mais importante. Outra experiência que é válida comentar com vocês, essa caixa de som é potente em ambientes com muitas pessoas? Esses dias eu fui no aniversário da amiga da minha namorada, lá na casa dela, e ela tava com uma caixa de som, acho que era uma JBL menorzinha, não sei qual modelo que era, mas tinha umas 15 pessoas na festa mais ou menos, e a caixa de som começou a não dar vazão, todo mundo conversando, e eu comentei, olha só, eu tô com a Stormbox Blast ali no carro, é uma caixa um pouco maior, você quer testar pra ver se ela dá vazão? A gente pegou a caixa, aparelhou no celular dela, e galera, quando a gente começou a tocar música, tipo assim, a galera até parou de conversar pra olhar a caixa de som. Todo mundo ficou impressionado, perguntou que caixa era aquela, perguntou se era JBL, perguntou se era muito cara, eu falei que de fato é um pouquinho cara, mas o pessoal ficou impressionado com a qualidade e com o nível de volume dela. Na festa, com umas 15 pessoas, a gente não colocou no volume máximo, senão ficava um som muito absurdo, a gente deixou em 80% mais ou menos. Então sim, se você utilizar essa caixa em um ambiente fechado ou em um ambiente aberto, mas principalmente em ambientes fechados, mesmo se tiver 15, 20 pessoas, ela vai se sair muito bem, ela vai dar conta de reproduzir um som muito gostoso e o melhor, um som de alto nível. Inclusive, galera, deixa eu ligar a caixa de som aqui assim. Ela pareou com o meu outro celular, então eu vou apertar aqui o botão de Bluetooth uma vez. Aí eu coloco para parear aqui no meu OnePlus 10T. Aí vocês podem ver que já conectou, mesmo ela estando conectada com outro smartphone, pela questão que eu falei com vocês, dela parear com dois dispositivos em simultâneo. Inclusive, vocês podem ver que nas configurações de Bluetooth, a caixa não vai mostrar a porcentagem de bateria, mas quando eu volto no aplicativo, ela mostra sem o menor problema. Aqui a gente pode ajustar os modos de LED, né? No caso, o LED desligado, o LED ligado no modo colorido, ou esse segundo modo aqui, que é o modo de alternância de cores. Ele funciona da mesma maneira do primeiro modo, porém não vai ficar colorido, ele vai ficar alternando aqui verde, amarelo, azul, vermelho. A gente tem o controle de volume aqui assim também, que eu não vou mexer agora porque a caixa tá tocando música, só pra vocês verem como que fica o LED, a gente pode alternar aqui pelo botãozinho também. Tem o controle de play, pause, próxima música, aquela coisa básica, igual a gente tem ali no painel da própria caixa. E aqui a gente tem o equalizador dela, que é um equalizador muito simples. Tem o modo de música, que quando você ativa ele vai apagar aqui o botão XBass na caixa de som. Se eu apertar aqui o botão XBass, ele vai automaticamente alternar no aplicativo para essa equalização. E a gente tem outras equalizações, por exemplo, audiobook, clássico, jazz, festa, rock, além de, obviamente, um modo customizado que você pode editar aqui todas as frequências. É uma equalização bem legal, bem precisa e que de fato funciona em tudo que você vai mexer. Então esse é um negócio sensacional. Por último, no app a gente tem aqui a tela de configurações que te mostra a versão do firmware atual da sua caixa de som. Vale ressaltar que assim que eu comecei a configurar ela, que eu gravei o unboxing, a gente tinha uma atualização de sistema para a caixa, uma atualização de firmware para ela. A gente também pode colocar aqui um modo de auto-hibernação. Então, por exemplo, você vai ativar aqui e programar para a caixa desligar automaticamente em, sei lá, 3 ou 4 horas. Eu deixo desativado porque eu sempre desligo ela manualmente. A gente pode aqui pesquisar por atualizações de sistema, mas atualmente ela está na atualização mais recente. Vale ressaltar que vocês estão vendo que o aplicativo ele não funciona em português, é um aplicativo em inglês, mas isso não atrapalha em nada porque, como vocês viram, é um app muito fácil de utilizar, muito interativo. Eu não tenho o que reclamar desse aplicativo aqui assim. Talvez o único ponto que seja um pouquinho estranho, que eu acho que faltou, foi essa questão mesmo de mostrar a porcentagem do Bluetooth ali nas configurações de Bluetooth ou na barrinha de notificação do celular. Mas como eu disse, a gente vai ter sempre a porcentagem aqui dentro do aplicativo. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Couldn't hold me back.
desligar ela aqui rapidinho, porque agora eu quero falar de preço. Galera, será que o preço dessa caixa de som faz ela valer a pena? Como eu já disse, esse modelo é vendido no AliExpress e, sendo muito sincero com você que está assistindo, hoje eu não recomendo que você importe a Tribit Stormbox Blast. Hoje você encontra essa caixa de som à venda no AliExpress com estoque nacional. Vocês podem ver aí no anúncio que a caixa fica um pouquinho mais cara do que o preço para você importar. Você vai ver que ali tem duas opções, Black e Black Texed. Esse Texed é tipo assim, a versão preta que já foi taxada, por isso que o preço dela é um pouquinho elevado, porque o estoque está no Brasil. A gente pode ver ali assim, que na primeira opção mostra que o frete é da China para o Brasil com um prazo mais longo de envio. Na segunda opção, que é essa Black Texed, ele vai te mostrar que o envio é do Brasil, de São Paulo, para sua cidade. É um envio muito mais rápido. E hoje, no dia que eu tô publicando esse vídeo, a gente tá com uma promoção no AliExpress, tá com um cupom disponível que tá fazendo a caixa de som custar R$ 1.391 parcelada. Se você pegar ela à vista, fica um pouquinho mais barato. E galera, por esse preço, eu diria que sim, essa caixa de som vale muito a pena. Ah, Rafinha, mas R$ 1.390? Cara, isso é muito caro pra uma caixa de som. Eu pego uma caixa da Anker, da Mifa, que é muito mais em conta e que também vai entregar uma qualidade boa. De fato, essas marcas possuem caixas de som que também são sensacionais. Só que galera, eu não vou mentir pra vocês, a Stormbox Blast é outro nível de qualidade. Como eu já disse nesse vídeo, ela concorre com modelos como, por exemplo, a Boombox 2 da JBL, ela também concorre com a Boombox 3, mas aí tipo assim, a 3 é bem superior e é muito mais cara. A questão é que ela é uma caixa que de fato oferece 90 watts de potência RNS, que tem uma qualidade de construção insanamente boa, ela tem um áudio maravilhoso como vocês viram no teste, ela entrega um grave que eu também fiquei assustado com a qualidade. É o tipo de caixa de som que você vai comprar para fazer uma festa, para fazer um churrasco para um monte de gente, que você vai usar por muito tempo até precisar carregar a bateria dela. Então assim, se você tem a grana para comprar essa caixa de som, se você quer uma caixa de som premium de outro nível que te entrega uma qualidade muito boa, talvez hoje a Tribit Stormbox Blast pelo AliExpress, nessa versão com estoque nacional, seja uma das melhores, se não a melhor opção para você comprar nessa faixa de preço. Mas eu quero saber a tua opinião. Eu sei que tem uma galera que é inscrita aqui no nosso canal que possui essa caixa de som porque o pessoal já comentou nas lives que a gente trouxe aqui no canal. Você tem essa caixa? Comenta aqui embaixo. Você ficou interessado nela? Você compraria ela? Comenta aqui embaixo também. Se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa ou se você ficou com alguma dúvida, se tem algo para acrescentar nesse review, coloca aqui nos comentários também, que isso pode ajudar muitas pessoas que estão interessadas em comprar essa caixa de som aqui. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço pra geral, valeu!